Bom, vamos falar agora que um poeta repentista, ele fala aí sobre a urbanização da cantoria. A gente está falando de Geraldo Amâncio, um dos grandes ícones aí da poesia nordestina, conversou com a gente. Um poeta com muitos anos de experiências, Geraldo Amâncio, descreve a urbanização da cantoria, que se deu através de festivais. Essa cantoria que nasceu em torno aqui no Brasil, porque no mundo ela é milenar, ela aqui no Brasil é secular, certo? Então, ela vem dos antigos califados árabes. E, enquanto não houve o primeiro festival de poesia, a cantoria foi totalmente rural. Ela passou a ser urbana depois do primeiro festival que aconteceu no Teatro José de Alencar, promovido por um grande cantador, que depois tornou-se um grande jornalista, chamado Rogaciano Leite, aqui do Pajeú, que é um lugar vocacionado para nascer grandes poetas cantadores, né? Os irmãos Batista, João Patriota, Rogaciano, Zé Catoito e tantos outros. Bom, promoveu esse festival. Se não me engano, em 1946. 2 anos depois, um grande paraibano, Ariano Suassuna, promoveu no teatro em Recife, juntamente também com Rogaciano. Quer dizer, daí a cantoria começou a se urbanizar um pouco. Depois houve um encontro de repentista no Rio de Janeiro, comandado pelos irmãos Batista, em 1959. Aí a coisa vai amiudando. O grande primeiro festival, depois desses, aconteceu aqui na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, em 1974. Inclusive, eu participei desse festival. Então, a cantoria foi se urbanizando. Aí aconteceram vários outros, em Caruaru, muitos deles, em Recife, muitos, em Campina Grande, muitos, em Natal, muitos, em Mossoró, Juazeiro do Norte, em Fortaleza, por aí. De tal forma, antes, que a cantoria hoje ela é mais urbana do que rural. Enquanto os cantadores cantavam sempre na região rural, hoje, vamos dizer, mesmo quando eu comecei a cantar, a cantoria era 90% na região rural. Hoje, no mínimo, ela é 80% na região urbana. Aí você vai perguntar, melhorou ou piorou? Não, eu acho que apenas mudou de local, né? A cantoria, ela migrou para São Paulo, porque gente demais ia morar em São Paulo, o que não acontece hoje, né? Inclusive eu estive agora em São Paulo, onde já trabalhei muito, tem mais gente voltando do que indo, né? Então a cantoria tem isso. E como eu disse, ela nasceu tudo aqui na Serra do Teixeira, através, por exemplo, uma das primeiras estrofes que se conhece aqui no Brasil é de um homem chamado Agostinho Nunes da Costa, que foi pai dos 3 primeiros cantadores, né? Nicandro, Guilherme e Ugolino. É uma história fantástica, né? Então, nas minhas palestras eu falo tudo isso. Não vou dizer tudo aqui, porque senão não me chamam mais para palestra. E para uma grande transformação no meio da cantoria de viola e do repente, teve alguns responsáveis, principalmente aqueles que proporcionavam um grande show nos festivais, como o próprio Geraldo Amâncio. Por exemplo, assim como os Batista, Rogaciano Leite e poucos outros urbanizaram a cantoria, quer dizer, eu penso coletivamente, melhorou para eles, mas melhorou para todos os cantadores, porque levou a cantoria para um espaço onde não havia. Eu, além de escrevo esses livros, inclusive já fiz 2 antologias de parceria, né, com um jornalista e poeta chamado Vanderlei Pereira, e participei de mais de 200 festivais, modesta parte, tirei mais de 150 primeiros lugares, ganhei, né, com muito esforço. Hoje eu não participo mais competindo, posso ir como ao concurso, fazendo abertura ou apresentando o festival. E tive a felicidade de hoje pertencer à mais antiga academia de letras do Brasil. É a Academia Cearense de Letras, que é mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras. E eu hoje sou membro, eu sou o primeiro poeta popular que entro lá. Aí eu fico feliz, porque eu estou representando uma classe. E essa classe também fica contemplada com um motivo como esse, de ter um poeta popular acadêmico numa Academia Cearense de Letras.
Quais os versos ou poemas, obras mais populares ou famosas, né, de sua autoria? Tem como recitar, declamar alguma? Tenho, E como escritor, o Geraldo escreveu vários livros que fizeram sucesso, começando pela sua história, contos vividos e até ensinamentos. eu escrevi minha própria história num livro chamado Andarilho do Canto e da Palavra. O andarilho sou eu mesmo, que ando muito, né? Escrevi também um livro chamado Apontamentos para a Métrica da Poesia Popular, porque é uma das coisas mais difíceis que existe, é se escrever um cordel com a métrica perfeita, a métrica que exige realmente um pouco de perfeição. Escrevi também Fábulas em Cordel, que é um livro direcionado para o infanto juvenil. Escrevi um livro chamado O Pequeno Príncipe, que é também nessa linha. O Pequeno Príncipe, o autor da prosa, é um livro antigo, é um livro de fama universal. Eu fiz em quadra, né? O autor da prosa, do livro, primeiro, é um francês chamado Antoine Exupéry, e eu, conhecendo a história dele lá na Europa e tal, do livro, escrevi esse livro, e muitos outros. Eu lembro só de uns 8 ou 10, mas são já 15 livros. E tem agora, nos meus 60 anos de cantoria, tem uns amigos nossos intelectuais de Fortaleza que estão escrevendo a minha história, e estou também escrevendo não uma antologia com muitas páginas, porque o povo hoje tem preguiça de ler, você sabe disso, né? Mas também com um autor chamado Juarez Leitão, nós estamos fazendo de parceria, eu estou entregando as estrofes a ele. Se eu quisesse, no caso, eu faria só com os meus trabalhos, mas não, eu gosto de pensar de forma coletiva. Estamos também fazendo uma antologia da história da cantoria mais atual. Até as histórias muito conhecidas o Geraldo resolveu escrever, como a do Padre Cícero e a história de Lampião. E escrevi também sobre a história de Lampião, a história real de Lampião, não é aquela que passou na Globo. Escrevi a história do Padre Cícero, porque tem muitos prós e muitos contra. Esses livros que você escreve de história, você escreve fazendo pesquisa. Só de pesquisar vários livros, eu me baseio qual é o viés a seguir e assim a gente faz um trabalho. Escrevemos 2 antologias, bem encorpada, como se diz, uma tem quase 500 páginas, a outra tem 400 e muito. E dos livros menores, que eu gosto muito de escrever história também de pessoas famosas, eu escrevi sobre o Padre Cícero, sobre Lampião, sobre Zé Lourenço, do Caldeirão, e sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro, porque foi uma tragédia, né? O Canudos, e o Caldeirão do Crato, que era liderado pelo beato Zé Lourenço, é uma mini Canudos. A filosofia é a mesma, é cuidar do pobre, é alimentar, é rezar, é trabalhar e ser um povo independente, que à época só se falava que era comunista, que tinha lá, não tinha nada a ver. Era realmente uma localidade onde o trabalho era comum, mas não era o comunista que veio lá de fora, essa coisa, não tinha nada a ver. Mesmo com os seus 76 anos, ele ainda se encontra em atividade, como palestrante, escritor e, claro, repentista e cantador de viola. Estou aposentado, não. E Deus me dá uma benção. Os cantadores da geração que nos antecedeu, Anderson, eram extraordinários. Mas esse pessoal, quando chegava aos 50 anos, o povo esquecia. Esse pessoal ficava excluído. Eu vou fazer 77 e minha agenda é cheia como se eu tivesse 25 anos. Eu considero tudo isso uma bênção de Deus, porque eu creio muito no sagrado. A você, muito obrigado pela entrevista, pela divulgação. Que Deus nos proteja sempre. Grandioso abraço. Quem quiser falar com Geraldo Amâncio Pereira, o contato é 85, que é Fortaleza, 99948-7978. Convidar para palestras em escolas, em qualquer instituição, tanto para criança como para professores, para intelectuais, para o povo em geral. E para a cantoria, que eu continuo cantando. Cultura, né? Nossa cultura, nossos representantes culturais. É muito bom a gente ver, né, a poesia cultural, alguém da poesia cultural ganhando o mundo aí, divulgando a nossa região, divulgando o Brasil, né, divulgando o nosso Nordeste. Fora aí as culturas
O que tem de diferente? Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.